Fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Vamos aqui para o craque Neto, falando aí sobre a polêmica. O Palmeiras empatou, mas com gol que poderia ter sido validado, né? Foi anulado o gol do Palmeiras erroneamente. Vamos agora ver o Neto falando, juntamente com o Souza e outros aí que vão também comentar sobre o roubo, né, que aconteceu contra o Palmeiras, onde prejudicou muito o time do Verdão. Vamos agora ver o que é que ele tem para falar sobre esse jogo aí, esse empate e essas polêmicas da arbitragem. Vamos ver. Seguinte, eu quero colocar agora aqui o que aconteceu lá em Belém do Pará, onde Jesus Cristo nasceu. Foi lá? Foi lá. Foi lá. Bota lá, com maionese e tudo. Mike para cobrança, bota essa bola, left manga, tentou Gustavo Gomes de cabeça, rebate no meio, Patrick domina, Souza põe o pé, Pikachu na área, já dominou, bateu no canto, é gol! Gol! É do Clube do Ramo! E o Palmeiras aperta, o Alan domina, dá no meio para Souza, ajeitou, entrando na grande área, bateu no canto, gol! Gol! Do líder do Campeonato Brasileiro, Souza da entrada na grande área, é um gangão. Mostra a Dani ali, ó. A Dani aqui, ó. Essa é uma das maiores funcionárias que o Grupo Bandeirantes tem. Maravilhoso, incrível, uma mulher maravilhosa. Deu uma alisada no cabelo, tá mais gata ainda, não sei o que tá acontecendo, acho que separou. Chegou a operação. Vamos embora, Corinthians. É o seguinte, Godoy, o Paulo César lá no fechamento, né, junto com o André Rizek, tava... Losetti, Felipe. André Losetti, que eu gosto pra caramba. Não, o Losetti não tá, não. Tava o Abel. Tava o Abel. Aí o Felipe Melo, o Abel Neto também. Abel Neto. É os que eu gosto. Os que eu não gosto, eu nem falo o nome, irmão. Eu não gosto que nem que exista. É o seguinte, ele disse que na regra nova é pra validar o gol. Ele tá certo ou tá errado? Pra perguntar pra você, didático. A regra tá certinha. É só cumprir a regra. O problema é que tem um monte de instrutor que aí fala, olha, nós discordamos da regra. Então, vocês não devem seguir a regra. E não é só no Brasil. Tivemos Corinthians e Penharol, a bola bate no braço do Lingard e foi marcado falta. Sobrou para o outro jogador do Corinthians, fez o gol e foi marcado falta. Então, lance normal, lance legal. Sabe? Não tem intenção, não tem... não quis ser malandro, não quis nada. Você garimba. Carimba, gol legal. Agora vem, mas é uma mão sancionável. Pô, estão inventando umas palavras para justificar a interpretação, realizar a vontade de quem orienta a arbitragem. Pergunto, se fosse pro Flamengo, anulava? É ruim, hein? É ruim, hein? É ruim de anular. E anula pra ver. Anula pra ver. Anula pra ver. Se fosse pro Flamengo, será que anulava? Anula pra ver. Mas por favor, Souza. Teve um pênalti que deram contra o Flamengo pro Grêmio, que foi parecido também com o pênalti que não deram para o Remo. Mesmo pênalti. O cara foi cruzar, pegou no braço do Ayrton Lucas, o cara deu pênalti. Ano passado. Ano passado. Tá. Você lembra bastante, hein, Souza? Você só não... É Viva Sorte? Pera aí. Viva Sorte é Viva Sorte. Ô, Renato, você tá numa fase incrível, sabadão, domingo, arrebentando. Olha essa chance do... Campeão ano passado. Quem foi campeão? Quem foi campeão? Flamengo. Flamengo campeão. Vamos lá. O que você acha desse lance, da explicação perfeita do Godoy e também do Paulo César, que é um baita documentarista de Cruzeiro? Essa mudança na regra é desde 2021. O lance é normal, o gol do Palmeiras foi muito mal anulado. Agora, e pode perder o título por causa desses 2 pontos. 2 pontos importantes. O Palmeiras teria com uma vantagem. Deus queira que aconteça isso. Nossa Senhora Aparecida, que aconteça isso. Mas não é justo. Se o Palmeiras não for campeão, outro será. O Corinthians não será também. Agora, com não, mas eu sei que não. Olha lá. Eu sei que não. Toma aí. Em relação à regra... Você não vai falar mais também. Ô, Luiz, não, pode tirar, pode... Eu posso dizer como torcedor, mas eu tô a favor do... Não, Luiz Flávio já tá cortado. E aí? Vocês dois estão com os dois. Pode tirar o fã dos dois. Pela primeira vez, tira os dois. Tira os dois, eu sou também. E
E aí, Luiz Fabiani? Craque Neto, tem impressão de gol legal do Bruno Fux pelo Palmeiras. Seria uma vitória importante, mas dentro de campo o Palmeiras está devendo demais em atuação e não é de hoje, né, Craque Neto? Está bem abaixo do que se Isso não se discute. Do jogo não se discute. Agora o Palmeiras... Vamos lá, bota a tabela aí. Palmeiras tá jogando mal pra caramba. Nossa, meu Deus do céu. Eu não enxergo assim o futebol. Do futebol de hoje. Vamos lá, pode ligar o microfone deles dois aí. Dá uma olhada, 15 jogos, 10 vitórias. O vermelhinho tá chegando. Quê? O vermelhinho tá chegando. Qual vermelhinho? O retrovisor ali, ó. O vermelhinho que ele tá falando não é o São Paulo. Não, é o Flamengo. Não é o São Paulo, o vermelhinho que ele tá falando. Ele tá torcendo pra outro já. Então vamos lá, pra esses dois aqui traíra, tanto Wagner, Fernando Veloso e Souza. O Souza agora, ele tá lembrando de 1 ano e meio atrás. Né? Ele 1 ano e meio pra defender o Flamengo. Parabéns, Souza. Que Deus abençoe você. Você vai ver que eu vou fazer com a maionese a hora que terminar. Intervalo viu, todo mundo se abraçando, falando, passar na sua casa, tomar uma cerveja. Mas agora vamos falar do Palmeiras, que empatou com o Remo. E nós vamos ouvir o João Martins, que ontem estava no banco de reservas, o Abel cumpriu o seu último jogo de suspensão, mas, sobretudo, Anderson Barros, que foi à coletiva para reclamar do gol anulado, que daria a vitória para o Palmeiras bem no final da partida, mas o gol foi anulado, acabou 1-1. Eu sei que tem ficado muito chato, né? Por vezes, em alguns jogos, alguns profissionais responsáveis pelo departamento de futebol, diretoria executiva, gerentes, tem feito observações, reclamações, tem feito indagações pelo aquilo que tem acontecido. Mas, infelizmente, nós não podemos nos furtar a isso. Hoje, eu queria que vocês tivessem 1 minutinho só para que vocês tivessem subsídio suficiente para poderem julgar. O gol é validado de acordo com a International Football Association Board, se a bola tocar acidentalmente na mão ou no braço de um jogador de ataque e, em seguida, um companheiro de equipe finalizar e marcar o gol. O tento é legal e confirmado. Para melhor entender a dinâmica da regra da mão na bola, quando o gol é anulado, se o próprio jogador cuja mão tocou na bola fizer o gol imediatamente após o toque, mesmo que seja de forma acidental. Quando o gol é validado, o toque acidental no início da jogada não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Vou repetir porque ela apagou aqui. O toque acidental no início da jogada não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Então é muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. E só faço uma pergunta. De quem vai ser essa responsabilidade? Acho que está chegando a um momento que a gente não pode mais permitir. Peço sim, é uma responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, da diretoria de arbitragem, do Rodrigo Sintra, do Péricles Bassol. A gente não pode mais permitir que essas situações aconteçam. Aquilo que eu digo é o gol sofrido obrigou-nos a gastar uma energia extra, de ter que correr atrás e tentámos, só nos faltou um pouquinho mais de eficácia e competência no último terço. É um clube como o Palmeiras tem que estar preparado para tudo. Sofrer gol no primeiro minuto, como acontece, raramente acontece, mas tem que estar preparado para isso. Mas sabemos que dentro deste contexto, quando isto acontece, dificulta muito a tarefa. Porque se iniciássemos o jogo a 100%, tínhamos mais energia para correr atrás. Como não iniciamos a 100%, não temos tanta energia para correr atrás. E às vezes, quando nós falamos que é preciso ter sorte no calendário, o Remo teve uma semaninha para preparar o jogo, ou seja, estava com o tanque cheio do carro. Muito bem, tá aí o João Martins falando também, sobretudo, o Anderson Barros. Muito bem, Massa, eu ouvi atentamente uma live muito interessante sobre o Palmeiras ontem, e o cara lá falava, as duas coisas não estão separadas, ou de alguma forma estão. O Palmeiras não jogou nada, jogou mal, mas era para ter vencido. Porque o gol deveria ter sido validado. Aliás, eu quero pedir desculpas a todos que estavam vendo a minha live,
que eu tava com a regra de 1903, que eu pensei, bom, bateu na mão do Flaco, quando sai um gol que bate na mão de alguém no momento de ofensivo, o gol tem que ser anulado. Essas recomendações, mudanças, acabam confundindo um pouco a gente. Depois eu consultei o Sálvio e ele deixou claro que, na visão dele... Não só a gente, jogador... Elas vão confundindo... a arbitragem também, acho. A comissão de arbitragem, etc e tal, né? Então eu vou deixar a arbitragem pro final, tá? Porque eu acho que foi um erro bizonho, patético e tal, mas acho que tem outras coisas pra gente falar. O Palmeiras poderia fazer um pouco mais, certo? Até o Corinthians do Diniz em algum momento joga melhor que o Palmeiras. Tá devendo, não, Arnaldo? Tá, eu acho que essa é a questão. Apesar de a gente, e agora no final, tentar sair da comparação com o Flamengo, ela é inevitável, porque talvez o que o Mancini esteja descrevendo em relação à torcida do Palmeiras é pensar que isso pode não ser suficiente. É ser um time super regular, difícil de ser batido, etc. Porque o rival, ele é fora da curva. E o Palmeiras poderia ser fora da curva. Acho que essa é a grande questão. Vejo também, e acho que a minha preocupação é o Palmeiras se perder na história da briga extracampo. Achar que a briga com o Flamengo é só extracampo. Com o Anderson Barros falando, das postagens oficiais sobre... O Palmeiras não perdeu o campeonato passado por conta da arbitragem pró-Flamengo, embora o Flamengo tenha se colocado nos bastidores e feito barulho. O Palmeiras não perdeu a Libertadores exatamente por conta da arbitragem, mas percebo que tem uma mudança de comportamento institucional em relação à arbitragem desde o começo do ano, embora a Leila seja muito próxima da CBF. Deixa isso para o Anderson Barros. Só para falar uma questão, eu só acho que uma voz muito isolada. Eu continuo achando, a mesma impressão que eu tive vendo o lance ao vivo na velocidade normal. Para mim, o Flaco Lopes ataca a bola com a mão. Não é que ela resvala, ele vai para a bola não para cabecear, ele vai com a mão. E acho que talvez tenha sido essa a interpretação da arbitragem. E não bateu no cara sem querer e sobrou pro companheiro. Para mim, ele não tenta cabecear a bola em nenhum momento. Ele vai com o braço na disputa. É a minha... Não sei se exatamente... Porque eles usam também nomes no VAR lá para descrever a mão intencional, que para mim, perceba que ele vai de lado com o braço. Ele não vai cabeceando a bola. Né? Talvez tenha sido isso que o VAR e o Klein colocaram. Eu não acho semelhante ao lance que o Palmeiras posta do Neymar lá na Vila Belmiro com ele, o VAR, o Klein, o auxiliar, instruindo. Acho diferente o lance. Não, é que lá ele está dizendo, isso. Lá ao contrário, ele está dizendo que se a bola tivesse batido na mão de um companheiro e sobrado para o Neymar, o gol seria válido. Perfeito. A interpretação aí, para mim, a sua... foi mão na bola e não bola na mão. Exato. Aí o cara tá com a cabeça baixa, com o braço aqui, o jogador do Remo cabeceia a bola no braço mas dele. ele tá, pra mim, disputando a bola com o braço. Com a cabeça. Não. Alguns dos... Pra mim, não. Não sei se... O pessoal da arbitragem aí, a grande maioria acha que o gol foi mal anulado, né? Então, mas Sálvio... Todo mundo não está levando isso que eu tô falando em consideração. É como se fosse o pós. A bola bateu sem querer no braço dele. Pra mim, ele foi com o braço na bola. Entendi. É a minha interpretação. Vamos lá. Você falou que tá certo o Anderson Barros em reclamar. Primeiro, parabéns ao Anderson Barros por se comunicar, né? Tem que ser assim mesmo, tem que falar. Ele é acusado de não falar nada, então se eu elogio o Marcelo Paes, eu também elogio ele. O Mancini tem razão, porque ele acha que o Palmeiras tem que jogar mais e que teria uma margem no placar para sustentar esse tipo de problema. É verdade, eu não vou tirar o que ele está falando. Se está 2-1 para o Palmeiras, não sai o 3-1, você não muda pelo menos os 3 pontos. Então ele tem razão nisso. Mas no último lance, você tem um gol completamente válido dentro da regra e você é retirado o gol, você é muito prejudicado. Eu não consigo também desassociar um jogo desse, não fazer os 3 pontos com erro de arbitragem. Para mim é claro, se você olhar o reprise, o jogador do Remo pega o braço do Flaco. Ele abaixa, o jogador do Remo pega o braço do Flaco e baixa. E ao baixar o braço do Flaco, pega na bola. Um lance completamente involuntário.
O gol deveria ter sido confirmado. O Palmeiras foi bem prejudicado nesse lance. O Corinthians tomou um gol na Libertadores exatamente assim. O João Gomes bate na bola com o braço, sem querer. A bola sobra pro Arrascaeta, ele dá a chapada e é gol. Não foi o Arrascaeta que bateu no braço, foi o João Gomes. E o gol foi validado, porque isso foi em 22, a regra muda em 21. Então, o Palmeiras... Então, aqui agora fica essa coisinha, né? Como o Palmeiras joga mal... Isso, pra mim, eu separo as coisas. Separadas, não pode. Separo as coisas. Você tem razão, a margem devia estar ali, o 2-1 devia estar garantido. São coisas separadas. Mas aos 45 você influencia no resultado. Claro, acabou muito, o jogo. muito. Acabou então, o jogo. Eu acho que a reclamação do Palmeiras é bem justa. Só duas coisas que eu queria falar. Uma que o Marcelo Becker me lembrou, o Mancini errou a previsão dele de 8 vitórias seguidas, ele já errou no segundo jogo, só para não deixar passar. E a segunda coisa... O Mancini fala do lance, talvez, da substituição, tá programado, o Abel não tá lá nem no estádio e tal. Ô, Abel, você vai voltar contra o Cruzeiro, certo? Você tá pendurado. Então, ou você segura de novo o seu comportamento, ou você vai ficar fora da final. Que a final é o Flamengo no Maracanã. Quer apostar? Então, você tá pendurado, ele tá pendurado. Não é possível tomar o terceiro... Vai tomar. Pois é, galera, então ficamos por aqui. Esse foi o vídeo aí, né, da mídia repercutindo. Empate do Palmeiras, com esse lance aí completamente doido, né? Esse lance onde o Palmeiras foi prejudicado, que era pra ter sido gol. Vocês viram o Neto falando, vocês viram aí também a mesa aí da Band Esportes, né? Com vários comentaristas também dando opinião. E a verdade é que a grande maioria, 95% ou 99% que vê esse lance vai falar que o Palmeiras foi prejudicado, né? E quando você vê a regra, você vê que realmente é isso. Agora, como que um árbitro, ele não sabe disso, né? Ele não sabe disso. Só que recuperam, né, uma conversa em um jogo do Santos, né, contra um time onde o árbitro, o outro árbitro, que seria o ajudante dele, fala sobre essa regra. Que eles anulam um gol que realmente era para ser anulado e falam que se fosse um lance igual ao do Palmeiras, que não seria anulado. Se pega na mão de um jogador acidentalmente e sobra para o outro fazer, isso não é assistência de mão. Isso não é. Entendeu? Segunda regra. Mas aí como é que um árbitro que está sempre apitando, um cara, né, que apita a Série A não sabe disso? A questão é essa, né? Ou será que sabe e não aplicou corretamente o que deveria ser feito? Por isso que é complicado, né, galera? É complicado porque isso mexe completamente na temporada do Palmeiras, isso mexe lá na frente, faz falta, enfim. Então, não se pode deixar passar, né? Tem que sempre falar, querendo ou não, que o Palmeiras foi sim prejudicado, isso não pode ser ignorado, né? Tem que ser sim sempre falado, beleza? Mas você também pode expressar a sua opinião, o que foi que você achou do jogo, né? Se falta mais para o Palmeiras também, que é muito conversado, né? Que o Palmeiras poderia também não depender disso para poder vencer o Remo, né? Um fraco Remo, mesmo fora de casa, mas não aconteceu. Enfim, comentem também a sua opinião. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e ficamos por aqui. Até o próximo.